mas tivemos um panorama de investimentos, um panorama de previdência. Agora, a gente precisa saber também o seguinte, e o planejamento, e o controle da Régis? Como andam, Mirinha? Fala um pouquinho para nós, você que está nessa diretoria tão importante dentro de uma entidade fechada de previdência complementar. Obrigada, Daniel. É verdade, é uma diretoria importante, tem uma missão assim, fundamental de cuidar da parte de riscos, controles e planejamento da Régis. Boa tarde a todos. Eu vou dar uma pincelada dos indicadores da Régis, mostrar um pouquinho como ficou essa situação dos indicadores no fechamento de 2021. Primeiro, trazendo um pouquinho do que foi realizado em 2021 pela nossa diretoria. Então, nós temos um sistema de gestão baseado em riscos e a gente faz ciclos de avaliação de matrizes com estabelecimento de ações de melhoria e fortalecimento dos controles. Então, a gente acabou fechando o terceiro ciclo com 60 ações de melhoria traçadas pelos gestores. Dessas 65, nós concluímos 50 até o final do ano. Só um minutinho. Esbarrei aqui, mas vamos lá. Bom, 6 verificações de conformidade é um trabalho que a gente faz indo em loco, olhando cada processo, avaliando, identificando pontos de correção, registro de não conformidade desses pontos. Outra ação importante que foi feita pela Diretoria de Planejamento e Controle foi a criação do Fundo de Fomento, trazendo mais transparência na utilização dos recursos para a prospecção, para buscar novos patrocinadores e participantes. Por que a gente preocupa tanto com isso? Porque a Régis tem uma despesa fixa, essa despesa fixa ela é rateada, ela acaba afetando um pouquinho a cota de todo mundo. Então, com a estrutura que a Régis tem, conseguiria administrar mais planos de previdência. Então, trazendo mais participantes, trazendo novos planos, a gente vai conseguir diluir esses custos e diminuir, assim, a participação de cada um de nós nesse processo do pagamento de despesas da Régis. A gente implantou todas as medidas de ajustes à LGPD, então a Régis está bem redondinha nessa parte. Tivemos uma auditoria agora e realmente a gente fez um trabalho bem legal com todos os gerentes. E trabalhamos forte, não conseguimos concluir em 2021, mas a gente contratou um sistema de gestão de investimentos, separando bem o front da retaguarda e trazendo, então, mais transparência, automatização para o processo de gestão de investimentos. Essa automatização ela vai ser concluída agora em maio. Olhando um pouquinho o patrimônio dos planos, a gente teve uma evolução dos recursos garantidores que a Régis administra de 3.014 para 3.245. Então, nós tivemos um aumento de 7,67 nos recursos administrados. O que nos chama a atenção aqui, gente, é a participação. Por exemplo, o plano BD ele participava com 77,46%. Já em 2021, este percentual ele baixa para 76%. Então, a gente vê um crescimento substancial do plano CV3, cujas reservas cresceram de 450, o patrimônio, de 454 para 536, o próprio CD Metrô também, que cresceu aí 11 milhões, e o nosso CD 05, de 7 para 10 milhões. Então, isso é normal, porque o BD é um plano maduro, ninguém mais entra no BD, e esse plano, ao longo do tempo, ele vai se extinguir, né? Em contrapartida, os outros planos estão em plena fase de capitalização
e vão crescer. Um processo natural, mas o plano BD, ele atinge esse ponto de começar a diminuir mesmo o patrimônio ali por volta de 2043, por aí. Tá? Olhando aqui a questão do PGA, foi um ponto que o Daniel colocou, a gente fez um estudo bem profundo do nosso plano administrativo. Nós temos no acumulado do PGA, está separadinho na conta própria, 81 milhões. Só que desses recursos, 85% dele pertence ao plano BD 074 ao CD 02, 1206 ao CV 03, que representa 9.842.000, o CD Metrô com 1.032 e o CD 05 com 333 mil. Então, o PGA ele é dividido para cada plano tem a sua caixinha própria, né? E quando a gente olha no ano de 2021, nós tivemos uma constituição de PGA. Do total do recurso de investimento, que é a própria rentabilidade que esse estoque traz, de 8 milhões, nós capitalizamos o PGA em 4.798. Então, esses estudos que a gente faz de PGA é justamente para dar essa sustentabilidade para a Regis no longo prazo. Então, nesse último estudo, a gente verificou, o Daniel fez o estudo para a gente, que o nosso PGA do plano BD01 ele é bastante sustentável, mas dos outros planos ele ainda precisa capitalizar bastante. O CD02 é um plano de prazo curto de pagamento de benefício, então também é um PGA que está bem equilibrado. Com relação ao indicador de equilíbrio técnico, o Sandro comentou com vocês, o plano BD ele fechou com um déficit de 126 milhões, né, a cobertura, então, no nível de 96,30, e o superávit ajustado de 117 milhões. Esse superávit não é nada mais do que trazer os títulos, as NTNBs, os títulos marcados na curva, para a meta, para a taxa do plano. Então, como a Regis adquiriu títulos ao longo do tempo, com taxas, em média, IPCA mais 6%, e a meta atuarial do plano BD é 4,5%, 4,7%, então, você trazendo isso a valor presente, você apura esse resultado ajustado aqui, porque esses títulos serão levados até o vencimento. Então, o plano BD ele apresenta um pequeno déficit contábil, mas, do ponto de vista ajustado, ele apresenta um superávit. O plano CV3, o Sandro também já falou que houve a reversão para a cobertura do déficit, ele fechou em equilíbrio. Mas o plano CV3 ele também tem títulos com marcação. Quando a gente traz isso à taxa do plano, aí você apresenta também o resultado ajustado, que no caso do plano CV é um superávit de 4.648.000. Além disso, o plano CV tem um fundo de mais de 20 milhões. Então, é um plano que está redondinho, tem uma reserva muito consistente e ele tem uma arquitetura maravilhosa, né? Esse plano é para seguir em frente aí, trazendo muita tranquilidade para os participantes. Quando a gente fala de maturidade, olhando essa última coluna aqui, ó, a gente vê que o plano BD ele arrecadou 76 milhões e pagou 182 milhões de benefício em 2021. Então, é um plano maduro, e aqui a gente vê que o consumo de 105 milhões. Então, é um plano extremamente maduro, bastante. A gente precisa olhar muito cuidado o plano BD01, porque ele é um plano que tem risco atuarial, que a gente precisa estar super atento ao futuro dele. Tá ruim, né? Olhando o plano, estão me ouvindo bem?
Olhando o plano CD02, também é um plano maduro, tá? Ele teve um consumo de 5 milhões. Aqui a gente vê na última coluna que dos 10 milhões foram despesa e 5 de arrecadação. Então, também é um plano pagador e muito maduro. O plano CV3 já é um plano que está em plena fase de capitalização. Olhando a torrezinha aqui, a de arrecadação foi 76 milhões e o pagamento de benefício, 2 milhões. Segue, então, cumprindo a sua missão. Mas é um plano que está em plena fase de capitalização. A mesma situação é a do plano metrô. Ele teve uma capitalização de 7 milhões e aqui temos uma novidade. Ó, em 2021, o plano do metrô começou a pagar benefícios. Tá? Processo normal. O CD05 também é período de capitalização forte. Ele teve 3 milhões de arrecadação e ele pagou aqui de institutos, de resgate, 471. Então, olhando, um outro indicador que a gente trabalha, além desse de maturidade, é o nível de recadastramento. A gente reforça muito isso. É super importante estar com o cadastro atualizado. Tá? É garantia, caso a gente venha a faltar, que os nossos dependentes receberão o benefício previdenciário. Mas, para isso, eles precisam estar habilitados nos planos. Então, atualizar cadastro é missão, viu, gente? Tem que ser feita todo ano. Olhando aqui o nosso índice de recadastramento, ele está em 78,22. A gente trabalha isso nos últimos 3 anos. A nossa meta é 100. Nós não conseguimos atingir essa meta em 2021. Olhando o plano BD, o CD02, a gente vê que está num nível melhor, mas o CV3, o CD Metrô, o CD05, a gente precisa melhorar e a gente conta aí com o próprio participante que precisa estar cuidando do seu cadastro, né? Outro indicador importante é quando a gente olha o custo administrativo da Regis, as despesas, comparado com a receita administrativa. Então, na colunazinha laranja, são as receitas, e aqui as despesas. Então, o que a gente verifica é que, do total de receita administrativa de 21 milhões, foi consumido 15.894.000, né? Então, o único plano que ele acabou utilizando o recurso do próprio PGA foi o CD02. Mas isso é normal, é um plano de pagamento curto de benefícios, e eu acredito que talvez nesse ano a gente até venha diminuir o custo administrativo do próprio BD e do CD02 também. Estamos aí começando os estudos, né, Daniel? A gente compara também o custo administrativo total da Regis com o ativo total administrado. A coluna verde mostra a Regis. Então, o custo total, a despesa administrativa total, ela representou 0,46% daquele total que a Regis administra de recursos. Se a gente comparar com a média apurada pela Previc, a Regis está gastando mais do que a média do grupo em que a Regis está inserida. O que a gente verificou é que os fundos de pensão eles reduziram bastante o nível de despesas. E a Regis tem trabalhado nesse sentido. Mas ainda a gente está num nível acima, como mostra aqui, da média dos fundos de pensão. Vejam que a gente conseguiu manter esse mesmo nível, não houve aumento de despesa na comparação, mas a gente ainda não atingiu a média nem a mediana das entidades fechadas. E essa é a nossa meta. Com relação ao custeio, que é a parte de receitas, né? Então, em 2020, nós recebemos de custeio administrativo 0,42%. Quando a gente olha em 2021, a gente
baixou esse custeio para 0,38. Estamos quase na mediana, na média das entidades, segundo o estudo da Previc, né? Então, a nossa meta é chegar aqui em pelo menos 0,37%. Acho que esse ano a gente atinge esse indicador. Aí tem uma preocupação esse indicador aqui da despesa per capita. O que é a despesa per capita? Eu pego todo o custo que a Regis teve e divido pelo número de participantes. Quando a gente olha, em 2021, a nossa despesa per capita ela foi de 2.592 por participante. Quando você olha o estudo da Previc, esta média é de 1.722. Quando a gente estratifica o estudo da Previc, o que a gente verifica? A maioria dos fundos de pensão que tem o patrimônio do segmento que a Regis está inserida, ele tem um número muito maior de participantes. E até maior número de planos também. Então, essa busca que a gente tem de estar trazendo mais participantes, tentando buscar entes federativos, trazer mais participantes para a Regis é justamente para, a partir daquela despesa fixa que você tem que ter, porque você tem que cumprir toda a exigência legal, você administrar mais planos e agregar mais participantes, de modo a diluir esse custo e a gente atingir um nível mais compatível com a média das entidades fechadas. Anualmente, a gente tem acompanhado, nós tivemos um nível de despesa maior em 2020, 2021 a gente já baixou um pouco, mas foi um ano em que a Regis teve que investir muito na parte de tecnologia. Eu acredito que agora, em 2022, a gente vai trazer um retrato mais bonito com relação a esses acompanhamentos das despesas administrativas. Olhando o nível de eficiência, que são as ações estratégicas, do total de ações que estavam estabelecidas no nosso planejamento estratégico, 36 foram concluídas, 15 em andamento, uma, aqui ficou ações, ação, desculpa, prorrogada. Então, nós tivemos um nível de eficiência de 70,59%. Nós fizemos agora, no primeiro trimestre, uma repescagem de ações e metas e melhoramos esse nível já para 2022, um trabalho feito com todos os gestores. O nível de eficiência, de eficácia, que são as metas alcançadas, não foi um ano positivo. Das metas estabelecidas de 16, apenas 4 foram atingidas até dezembro de 2021. Meu tempo está esgotado. Aqui a gente faz também um outro indicador, que é o acompanhamento de obrigações legais. Todas foram cumpridas. E, por último, a gente mostra para vocês o resultado do orçamento, né? Então, como que comportou as despesas da Regis? O verdinho mais escuro são as despesas e o mais clarinho, o que estava orçado. Então, nós realizamos 7,94% de despesa abaixo do orçado. Esta sobra acaba capitalizando o próprio PGA. Aí, Daniel, podemos falar um pouquinho do que está em pauta para agora, né? Não, muito bem, Miriam, muito bem. Essa questão de planejamento e controle, né? Sobretudo, uma evidenciação de resultados por plano. Mas, indo direto ao ponto, nós temos aí um planejamento estratégico para os próximos 5 anos. Isso. Gostaria que você falasse um pouquinho desse planejamento estratégico, bem como os primeiros resultados que nós tivemos aí nesta sua diretoria de planejamento e controle no primeiro trimestre de 2022. Certo. O planejamento
agora para os próximos 5 anos, a gente vai trabalhar muito no fomento, na tentativa de realmente aumentar o número de participantes, de agregar mais planos para a Régis administrar, trabalhar fortemente a nível da diminuição da despesa, tentando trabalhar alternativas viáveis para diminuir o nível de despesa, e a gente ser mais competitivo nessas participações aí, nessas lutas, né, Sandro, de buscar esses novos participantes. Vamos trabalhar também ainda, neste ano, na parte de conclusão do sistema de gestão de riscos, ele está praticamente pronto. Estamos trabalhando a criação de dashboards que serão disponibilizados também para os participantes e para todo mundo ir acompanhando toda a parte da Régis, todo o acompanhamento desses resultados. E vamos fazer um estudo bem aprofundado de PGA para a gente trazer uma visão mais consistente a nível da segurança e da sustentabilidade do PGA. Fora, na parte de investimentos, tem um trabalho que está sendo feito a nível de venda dos imóveis. Isso será trabalhado de forma muito bem assim, estruturada, para não trazer nenhum questionamento. O plano BD está muito maduro. A gente pensa, mas se vender o Liberty Mall, a gente paga quantas folhas de benefício, Sandro? 2, né? 2. Então, assim, o plano BD é um plano que está maduro e a gente agora precisa de começar a fazer essa venda de imóveis mesmo, porque é um plano que ele precisa completar esse fluxo e pagar o benefício até o final, como a gente estuda, né, nos estudos de ALM. Mais algum ponto do planejamento que vocês estão lembrando aí? Fora do fomento, número de participantes, melhoria na parte da comunicação. Conclusão da migração da nuvem, nós mudamos o data center remoto e vamos trabalhar bastante na automatização de alguns processos. Acho que é isso, gente. A gente queria terminar, pode ser, Daniel? Com uma frasezinha, é uma frase que nos acompanha, ela é um pouquinho grande, mas vale a pena. No mundo corporativo, compliance está ligado a estar em conformidade com as leis e regulamentos internos e externos à organização. E, cada vez mais, o compliance vai além do simples atendimento à legislação. Busca consonância com os princípios da empresa, alcançando a ética, a moral, a honestidade e a transparência, não só na condução dos negócios, mas em todas as atitudes das pessoas. E é nessa linha que a gente tem trabalhado cada dia na Régis, tentando buscar e fazer o nosso melhor e trazendo a sustentabilidade dos planos e, sobretudo, a proteção social, que está escrita na missão da Régis, né, e inserida no nosso coração.